días a todos. Señor les continúe bendiciendo. Bom dia a todos. O Senhor continua lhes abençoando grandemente nessa manhã. Que hora é? 5h49. Essa é a última etapa, de 49 a 56, o último ciclo. Verdadeiramente é um grande privilégio. E para mim é uma grande bênção poder saudar a noiva, saudar os escolhidos de Deus, que nesse tempo final serão transformados. Vê-los nesses corpos, consciente que depois os verei no novo. Ou seja, que ao ver atributos de Deus manifestados em corpos terrenos, é ver atrás do véu. Ou seja, eu os estou vendo lá atrás. O que está atrás desse rosto alegre, esse rosto formoso. E ao vê-los ali, vejo a Deus. E alguém pode dizer, mas como? Como você está vendo a Deus? Olha o seu irmão. Não dijo Jesus. Jesus não disse que o que tem visto a mim tem visto ao Pai. E ele disse que estaria em vós. Então o que viu um filho de Deus viu ao Pai. Viram o simples que é tudo e querem procurar coisas mais além. Mais além do que Deus está realizando humanamente. E não veem que a grandeza está aqui, está no meio do povo. Por isso damos graças a Deus por nos colocar nesse tempo tão glorioso, tão maravilhoso, no qual estamos vendo o cumprimento do que Ele tinha falado pelos profetas e o que tinha dito que seria no fim do tempo, que os escolhidos de Deus estariam sendo colocados ali e recebendo o que Enoque recebeu. Ele caminhou com Deus e foi transposto, transladado. E Elias, Deus lhe enviou um carro com todos os powers, todas as tecnologias, e o levou. E nós caminhamos com Deus. E também enviou para nós também o carro. Temos duas coisas, porque temos as duas porções, ou seja, que tudo é duplo. Nesse tempo, quando Deus derrama suas bênçãos, é de uma forma dupla e em abundância. Não tem limites no que Deus está enviando nesse tempo. Somente uma coisa, Ele requer de você, e é crer. Somente crer. Como Deus vai cumprir? Isso é um assunto de Deus. A parte mais simples Ele deu a nós. Somente crer. No tempo de Moisés, Deus lhe deu uma comissão de sair com o povo. Como ele ia fazer? Com um exército tão grande como o Egito tinha, Faraó com toda aquela gente, ele ia libertá-los com uma vara torta. Mas Deus podia libertá-los, mandava fogo do céu e, de uma forma desprevenida, deixava tudo ali com as patas para cima e os libertava. Mas vejam, tinha que ser por meio de um homem, porque Deus sempre tem que fazer como fez desde o princípio, não pode fazer de outra forma. Enviar um homem. Lá vai ele, porque tinha crido a palavra que ele tinha falado na sarça, tinha se encontrado com Deus. E ele disse, vai e liberta meu povo. Agora, como Moisés ia fazer,
Isso já era um assunto de Deus fazer através dele. O que Moisés tinha que fazer era falar a palavra. Ele sabia que Deus ia respaldar. E tanto assim, que Deus teve que honrar a palavra de Moisés. E a ação de Moisés quando feriu a rocha. E quando feriu pela segunda vez, também teve que honrar a palavra desse profeta e a ação dele. Mas vejam que ali, ele feriu a rocha. Mas vocês vejam, teve perdão. Depois, no cumprimento dessa ferida, teve perdão, porque Jesus disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Teve o perdão ali, mas observa que para a segunda vez, aí já não tem perdão, nem no físico e nem no espiritual. Já é aniquilação total. Agora, tem algo aí que já está movendo nesse campo espiritual e depois torna para o físico, porque tudo começa ali, nessa luta que tem. Quando ele dizia vencer a primeira, vencer a segunda, vencer a terceira, vencer a quarta, vencer a quinta, vencer a sétima. E aí foi dito a mim que regressasse. Aí na oitava tem que ter um vencedor. E eu disse, você venceu a sétima, você vai vencer a oitava. E ele olhava para mim. Porque vejam, tem uma luta nesse campo espiritual que se converterá no físico em breve. Tudo que está mostrado no templo espiritual de Cristo, depois tem que ser materializado aqui. Como os dois querubins. O vemos ali no templo. Os vemos ali no templo de Salomão. E tem que estar aqui na terra o equivalente a isso que está no céu. Agora essa luta, essa batalha que houve no céu com Miguel e Lucifer, vem para a terra, onde Daniel disse no capítulo 12, que naquele tempo se levantará Miguel. Agora, se vai se levantar, cuidado, porque algo está por acontecer. Agora, o irmão Branham, no livro Os Selos, tem uma parte que fala, eu sei qual é o próximo passo. Está falando do sétimo selo, os arcanjos Miguel e Gabriel. Ele disse, eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretá-lo. Ou seja, tem algo que ia estar acontecendo sob esse sétimo selo. Que vejam. Bem, primeiro eu trago a vocês saudações dos irmãos de Chicago. Enviam muitas saudações, Ezequiel, a família e a congregação lá. Envia saudações. Tivemos uns diazinhos, momentos ali no templo Belém, falando com eles. Não deu tempo nem de eu descer para ir lá. E já estava ali, ao que viemos, então não tinha como se acomodar bem ali. Eu estava aí apoiado no estribo da caminhoneta e eu pensava, um resvalãozinho e já vou para o chão. Mas eu estava me segurando na porta para me manter equilibrado aí. Mas vejam, a comodidade era essa. Aí não tinha que procurar comodidade, porque a comodidade é a palavra. E estamos repousando sobre os pastos frescos da palavra. Portanto, onde quer que você esteja escutando a palavra, você está confortável. Dentro tinha cadeira, lugares confortáveis para sentar, mas ali era a forma. Nós não temos dificuldade com isso. Depois que a palavra é falada e é trazida ao povo, ali saíram muitas coisas que Deus me deu ali mesmo. Era como dar um play e fala. Assim será muito em breve, e gradativamente vai operando em cada escolhido.
porque cada escolhido, no momento exato, colocará a palavra bem. E quando você consiga dar esse clique aí, mas o que é isso? Espera aí, o que é isso? Isso que eu falei está produzindo. Isso que eu pensei e criei com fé, e está a ação. Olha, espera aí. Por isso eu lhes disse que ele sabia que era o que era o próximo passo, mas o único que sabia interpretar era o Espírito Santo na manifestação final e em um idioma desconhecido. Agora, o irmão Branham viu a esse amigo saltar, porque tinha um grande perigo, que se eu chegasse a tocar, era morte certa. Talvez não se vê assim a simples vista a coisa ali que ele está mostrando nessa visão. Somente o que estava ali espleitando, que era a mamba, e não via a forma, talvez o tipo, mas isso representa algo que o instrumento sabe como escapar até chegar o momento, porque, veja, Moisés, ninguém podia tocar a Moisés até que a obra fosse feita. E essa trajetória do Sol, como vai no percorrido do leste ao oeste, quando você vê ele regressando, é o mesmo Sol, mas em outro percorrido. Deus está realizando um trabalho que não estava escrito, mas à medida que os dias vão passando, vai cumprindo todo o conteúdo do sétimo selo e fica como história tudo que vai sendo realizado. Mas ao mesmo tempo, fica na história o que as pessoas estão fazendo frente à palavra, a atitude frente à palavra. Como ali ficou registrado a história de Ananias e Safira. E isso ficou gravado ali no livro dos Atos, como pessoas que mentiram ao Espírito Santo. Pensaram que era Pedro. Olha, esse aí é Pedro. Esse aí eu caminhava com ele por aí, tendo visto uma manifestação ali de tudo que aconteceu no dia de Pentecostes, mas não lhe serviu de nada ver tudo que Deus esteve realizando ali no aposento alto. Se depois iam tomar isso como algo que, talvez para a vista deles, não era algo que depois os condenaria. Agora, vejam algo aqui. Nessa mensagem que o nosso irmão William pregou, a mensagem do rei, diz, atravessaram o Mar Vermelho com Moisés. Viram? Atravessaram as águas, mas tinham que cruzar o rio também, o Jordão, que também é morte. Agora vemos que depois de atravessar o Jordão, entraram na terra prometida. E assim como Deus se glorificou e honrou a Moisés, disse a Josué, assim como eu honrei o meu servo Moisés, eu honrarei a ti diante do povo. Onde é que o honraria? Aí nas águas. As águas representam povos, nações, línguas, reis. Na travessia do Jordão, ali onde a porta abriu para eles entrarem na terra prometida, porque essa é a porta da dispensação do reino que é aberta, e aí é onde Deus estava ali honrando a Josué. E como abriu essa porta? Como Deus lhe disse que haveria de abrir. E então ele falou que fizesse o que tinha que fazer. Ou seja, era uma ordem divina, um mandado divino.
E então, quando pisaram, os que levavam a arca pisaram nas águas. O que é a arca? A palavra. E então, quando os que levavam a arca tocaram nas águas e as águas tocou o tornozelo deles, ali o rio abriu. E Josué, que é um tipo do Espírito Santo, Josué é um tipo do Espírito Santo, e ele foi honrado ali diante do povo. E todo o povo temeu, porque Deus estava manifestado ali para agora introduzi-lo à terra prometida na travessia das águas ali. Essa porta de correr correu para lá, para onde desce, ou seja, está falando do Jordão, descendo. Pois, imagina, quando a porta abriu, desceu e foi para lá. E aqui se tornou em quê? Tornou em uma coluna, aí, e daí para cá já não passava mais águas, ou seja, abriu para cá, não passava mais água, e aqui se tornou uma coluna de água. Agora vejam, onde que esse ministério é engrandecido? Na porta, ao entrar a essa nova dispensação, aí é que ele tinha dito a Josué: desde esse dia começarei a te engrandecer diante de todo o povo. Isso vai continuar crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, até chegar a essa parte culminante que o reverendo William Branham viu. E ele disse que não era dele. Ali tinha outro ministrando. Até mesmo o anjo. Até o anjo estava com o irmão Branham. Mas veja, depois o anjo e o irmão Branham descem. Mas aí tem algo muito importante e interessante. Eu creio que na mensagem de hoje tem um lugar que ele diz que os 6 mensageiros das eras estarão, e mais o irmão Branham 7. Mas o anjo e o ministério que estava ali, vamos ver se eu tinha falado isso. O que ele falou que fosse feito quando estava fazendo o quartinho, eu estou tentando recordar. Eu creio que eu falei isso. Eu creio que eu não falei isso. Assim que vamos esperar. Não seja que... Bom, mas se vão estar aí, você soma. É como dizer 2 mais 2 é 4. E não tem mais subtração e nem soma. E algo, vamos dizer, no desenho, porque tem o desenho que o irmão William desenhou, um desenho das eras, e pôs as estrelas, e pôs uma na brecha, e pôs uma na pedra angular. Lembram desse desenho? Pode ser que nesse estudo tenha sido falado algo. Ele dizia para mim: tudo ficará escrito. E vejam, agora você pega um livro, ou faz uma pesquisa, que eu não sei como faz isso, porque isso é, a gente procura um tema e encontra o que o irmão ele disse ali, e o irmão Branham, o escrito, e o que Deus nos dá ali. E aí tem o quadro completo desse tema nesse estudo aí. E não tem que estar procurando. Tudo fica gravado nos estudos. Você pega um tema, e se não está completamente aberto aí, mais adiante está o mesmo. E você vê o quadro desse tema, o quadro completo, como o do propiciatório. Vejam, isso ficou tão aberto aí, que os que leem já em seguida encontram o significado, e tudo que refere a isso, que seria depois dele sair do trono da intercessão. Ficou aberto, o véu ficou aberto. E então já se via lá dentro, mas o único que pode ver isso é um escolhido. Vem que tudo pode estar aí, e as pessoas olham e dizem: o que está aí, isso aí é somente lendo.
Mas isso foi o que ele me disse que fizesse. O que você quer que eu faça? Leia e Deus irá te abrindo o entendimento e ao povo também. Eu vou te dando o que você tem que falar. Assim que, e se fosse você, como eu disse, e se fosse a você que Deus te tivesse dito isso, então você tinha que seguir as direções do Senhor. Eu prefiro estar bem com Deus e não com as pessoas. As pessoas que dizem que isso não é assim. Então, o que querem que eu faça? Agora vejam, esse mesmo. Este foi o desenho que ele me recordou nessa manhã. Ele disse, te lembras do desenho? Onde foi colocado ali essa estrela de Davi? Agora, tudo isso, vejam, a visita tão gloriosa que teremos nesse tempo, não somente do irmão Branham e desse anjo, e já sabemos quem é o anjo, já o conhecemos, e também dos mensageiros com seus grupos que estarão em nosso meio. E que formoso seria se em uma conversa assim eles estivessem aqui. E lhe daríamos oportunidade para eles falarem. Há pouco ele disse que se o instrumento lhes permitir, vejam a autoridade. E como Deus honra o ministério vigente no tempo que Deus envia esse mensageiro. Qualquer um poderia dizer, olha, isso aí está se achando. O Ito não está por aí? Viram o que eu falei agora e vocês viram. Isso é falar entre linhas. Entre linha, qualquer um poderia dizer, por que chamou ao Ito agora? Ou por que mencionou ao Ito? Mas aqueles que sabem o que já tínhamos falado, e tudo que aquilo envolvia, e tudo que continha naquilo, entende e guardam isso. Assim é a revelação, fala entre linhas, como quando ele falou da esposa, algo disse, e ele disse, ela sabe o que eu disse porque eu lhe falei entre linhas, vem? Como Deus fala para a noiva, ele a vai namorando, e como eles amam sua vinda, isso é amor perfeito, isso é amor puro, amor sincero. Agora vejam, nesse outro também que tem a ver com isso que estamos lendo e falando, sejamos esforçados e valentes. 27 de novembro de 2004. Eu não te respondi. Era o da transmissão? Não está transmitindo? Sim, está bem. Podem transmitir. É que aí está pelo mim. Já llevamos meia hora. É que já faz meia hora. Ups. Pero está bien, né? Diz, através da história bíblica. Através da história bíblica, que formoso é rir e estar alegre, estar contente. Ao melhor, você pode estar em uma situação, mas a alegria, o gozo da palavra, o regozijo da palavra, joga para um lado todas essas coisas, e não é que a gente vai pôr de lado as responsabilidades e as coisas que tem que fazer, mas a gente sabe que na palavra encontramos gozo, paz, felicidade, tranquilidade, e quando a pessoa tem isso, obtém isso e tem isso, o demais não tem peso nem valor para a gente. A gente agora faz frente, não é covarde, a gente faz frente, afronta, mas com essa alegria. Agora, o mal é ter a situação para resolver e não ter alegria. De que adianta? Ou não ter problemas e não ter o gozo, a alegria. O gozo da salvação. E que gozo! Esse sim que é um gozo eterno. Pois nós temos esse gozo eterno. Às vezes estamos um pouco cabisbaixo por causa das coisas que nos acontecem no dia a dia, porque somos humanos.
Mas o importante é que temos esse gozo, temos essa segurança de que chegaremos à meta da nossa transformação. Não tem outro grupo, não tem outro escolhido, senão nós. Ou seja, nós. E com esse grupo ele terminou sua obra nessa terra, e com esse grupo ele termina sua obra na terra, e com esse grupo é que ele vai reinar no milênio e na eternidade. Nessa parte aí, bem pertinho dele. Os demais na parte que lhes corresponde, nas etapas correspondentes. Diz, através da história bíblica que nos narra a vida e a trajetória da descendência de Abraão, podemos ver como Deus esteve com o povo hebreu, como Deus os libertou da escravidão do Egito através do profeta Moisés, através do qual Deus em seu anjo, o anjo do Senhor, esteve com Moisés e em Moisés. E por meio do profeta Moisés, Deus trabalhou e Deus falou e libertou o povo hebreu. E os levou até frente ao Jordão, e ali Moisés terminou a sua trajetória ali, e depois Josué continuou, o qual tinha 40 anos de treinamento pelo deserto com o povo hebreu e como servidor de Moisés. Portanto, vejam vocês, Moisés foi treinado 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, para depois ir trabalhar na obra de Deus, na liberação do povo hebreu, e levá-los por 40 anos pelo deserto para trabalhar 40 anos mais. Depois Josué foi treinado 40 anos para depois atravessar o povo hebreu para o outro lado do Jordão. E depois na terra prometida, Josué foi o líder ou mensageiro todos os dias da sua vida. E Deus lhe disse, nada poderá fazer frente a ti todos os dias da sua vida. E isso mesmo, ele me disse no hospital. Nada poderá fazer frente a você. E disse, eu estarei contigo onde queres que fores. E eu lhe disse, tu tens que estar comigo, porque eu sozinho não vou me atirar, não vou me lançar, se tu não estiver comigo. Viram, todo instrumento de Deus depende de Deus, porque por si só não pode fazer nada. Sabe o que pode fazer só? Imitar. Todos que estão indo sem um ministério, e menos o ministério desse tempo, são imitadores, personificadores, Datã, Abirão e Corá. Ou seja, que tinha garantido, ou seja, tinha o seu futuro completo garantido, e que Deus estaria com ele todos os dias da sua vida. E ninguém podia fazer frente a Josué. Josué sempre sairia bem. E o povo. Porque de que adiantaria Josué sair bem e o povo não? Não, a meta de Deus era introduzir esse povo que ele prometeu que lhe daria por mão poderosa, com mão forte, e que no final, vejam, terminou um servidor, um servo de Moisés, terminou introduzindo a eles e os colocando na terra prometida, ou seja, que a palavra de Deus foi cumprida. Os colocou na terra prometida. Ah, não foi com Moisés? Os que não gostaram de Josué, com certeza não entraram, porque com certeza tiveram que ficar lá, ou foram dos que a terra tinha engolido. Mas os que falaram, não, aqui vamos esperar a Moisés, porque ele disse que ele nos introduziria na terra prometida, então vamos esperar a Moisés. Bom, se você quer ficar aí, então fica. E continua esperando a Moisés. E vejam, o espírito ministerial estava em Josué, o qual estava em Moisés, mas Josué fazendo a obra de introdução. Estavam esperando a Moisés para que ele fizesse a obra de introduzi-lo, e não perceberam que ali estava ali em Josué. Não que Moisés estava reencarnado em Josué, era o anjo do pacto, a coluna de fogo em outro homem. Assim é nesse tempo. Não, quando o irmão Branham voltar, os que creem desta forma, ou quando o irmão William voltar, e não percebe que o mesmo que estava trabalhando neles, hoje está cumprindo
o que esses dois poderosos personagens falaram. Ou seja, que nesse tempo os escolhidos têm os três. Depois os teremos em seus corpos, em seu corpo glorificado. Mas agora está resumido em um. Isso é para detalhar mais. Querem procurar o ministério de Elias? Olhe para lá, olhe o instrumento. Procure o irmão Branham. Querem ver a voz de arcanjo? Essa é a voz da ressurreição. Tem que estar em carne nesse homem. Porque é com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí está Moisés e Elias. Essa é a sétima trombeta que é para Israel, a vinda do Senhor, para a igreja é o sétimo selo e a sétima trombeta para Israel. Tudo é o mesmo. Agora vemos que o povo hebreu é o Israel terreno e está colocado no pacto do Antigo Testamento, e o povo hebreu representado no povo hebreu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo o que aconteceria com a igreja de Jesus Cristo, os membros da igreja de Jesus Cristo, estaria representado no povo hebreu. E em tudo que aconteceria com o povo hebreu. Essa mensagem de 27 de dezembro de 2004 foi pregado. Sejamos esforçados e valentes. Agora, vejam como em Josué estava cumprindo o que ele disse, que os introduziria à terra prometida ali, naquele tempo. Nesse tempo final, é paralelo ao tempo de Josué, é paralelo ao tempo de Jesus, quando ele disse que será paralelo em tudo, ou seja, tudo que esteve acontecendo naqueles tempos, agora é o que Deus está realizando com novos personagens. Agora, a obra que Deus está realizando nesse tempo não é outra coisa, senão mas o sétimo selo sendo aberto no cumprimento do que ele prometeu, que seria em uma grande capa catedral, e daí sairia esse ministério, o qual impactaria o mundo inteiro. Mas sempre começa, como ele dizia, o ministério está na sua infância, ou seja, começa desde pequeno, e Deus vai engrandecendo esse ministério até chegar a essa parte culminante, essa parte final, onde serão vistos sinais a nível internacional. Por isso ele dizia, tenham bons televisores e bons áudios. Áudio bons. Está escutando bem? Não tem áudio aí? Olha, eu continuei falando e não sei. Estavam escutando bem? Olha, e tendo o microfone aí. Já estamos terminando. Estão afinando ouvidos. Escutam lá? Bom, agora sim. Isso nos passou, desculpem, depois vamos colocar novamente. Mas vejam como tudo Deus está realizando, está cumprindo na forma que ele tinha dito que seria, em simplicidade. E tudo que está sendo realizado, que é esse sétimo selo em ação. E vejam em uma cita que um irmão enviou para mim há uns dias atrás, já temos lido, mas à noite outro irmão me enviou novamente. E como essa cita tem, e contém muitas coisas importantes. Porque aí ele falou de dois casos, o irmão Branham. Dois casos que aconteceram, um em 2017 e outro em 2019. E como as profecias e as palavras dos profetas se cumprem de uma maneira que mais adiante vemos que Deus já cumpriu. No estudo que foi lido isso, com certeza aí foi falado algo mais. Mas vejam, no parágrafo 907, para que anotem por aí, diz, o tempo do rapto está à mão.
E aí no final depois, ele remarca com algo que eu já vou mostrar a vocês, onde ele identifica que isso é o que daria a fé do rapto. Ou seja, isso daria a fé do rapto, ele diz ali. O tempo do rapto está à mão e estamos esperando essa fé do rapto. Porque diz que a noiva necessitarão esses 7 trovões para despertá-la. Necessitarão as vozes dos 7 trovões. O que o irmão Branham disse ali, que trarão a fé do rapto. Estamos esperando essa fé do rapto, que unirá as igrejas e lhes dará forças sobrenatural, e mudará esses corpos que vivemos. E vemos um Deus que levanta morto do solo, do chão. Vejam, esse ministério começou aí em uma forma muito significativa, porque Ezequias foi o que pediu, mas vejam, aquela oração, ao ser ouvida por Deus, quando Deus se move em cena, enviou um profeta para orar por ele. Porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Agora vejam, ele dizia, obrigado por orar por mim e falar a palavra de um homem que tinha morrido. Pela palavra desse profeta se levantou. Se não tivesse orado por ele ali, não teria regressado. Mas Deus escutou a voz desse homem e enviou o profeta. Agora vejam, o irmão Branham disse, vemos um Deus que levanta morto do solo, lá fora no pátio, traz a vida e o apresenta a nós. Quando vemos um Deus que tira o câncer de um homem, que parece uma sombra já comido pelo câncer, e o torna em um homem forte e saudável. Vejam, ali quando estávamos falando disto, aí ele me disse, aponta, ele é de onde? De Torreón ou de Durango? O que faz em Chicago? Agora, se você chega... Bom, vamos ter que dizer como foi. Isso foi em 2019. Vejam essas duas coisas. Vamos terminar aqui um momentinho. E o levanta e torna um homem forte e saudável. Isso deveria dar para as pessoas fé do rápido. Agora, isso aí é uma revelação muito grande o que o irmão Branham está falando aí. Quando essa luz brilha desde o céu e tenha tocado a trombeta, o corpo de Cristo em breve será reunido e em um momento será mudado e levado ao céu, ante a última trombeta. Agora, o que daria a fé do rapto? É essa manifestação do poder supernatural de Deus no meio da sua igreja, esse poder sobrenatural de Deus no meio da igreja, realizando as obras da visão da carpa. Mas lembra que tudo começa de uma forma progressiva, trazendo a palavra, ou abrir a palavra. Esse é o maior milagre. É o maior milagre que Deus estaria realizando no meio da igreja. Porque abrir os olhos de um cego ou curar uma pessoa, sim, é um milagre, mas o maior milagre é abrir os olhos espirituais de um cego espiritual. Isso somente Deus pode fazer. Agora vejam, quando estávamos caminho para lá, ou seja, eu tinha dito a Ezequiel, olha, vamos visitar. Tinha terminado a atividade e estava com um pouquinho de fome, não é verdade? Mas eu dizia, vamos ao templo Belém.
Aí está resolvido. Ezequiel dizia, é 1h15, 1 hora? É 1 hora de viagem. Maria Luísa pegou pela mão e apertou. Eu vi que até o dedo dele estava doendo porque fez... Como fica calado. Se ele quer ir, deixa ele ir. Eu escutei quando ele fez... porque ele disse, é com humor. E eu disse, ela apertou a mão dele e disse, não chega 1 hora. Aí ele disse, não, é 1 minuto, está pertinho. Eu sabia a distância, já tínhamos feito um percorrido e era 1 hora. E era como às 3 da tarde, E eu disse, vamos para lá. Era como às 3 mais ou menos, horário de lá. E quando íamos saindo, já para irmos, estava Samuel com a esposa, e eu não sei quem mais estava lá. Tele estava também, eu não sei quem mais estava. Estava a filha, a esposa de Samuel. E na curva viramos assim, eu disse, para o carro. E eu estava saindo, eu desci do carro, da van, e aí acenei e desci aí na grama, no pátio, saudei a Samuel, a esposa e tudo, e Samuel me disse, para onde vai, não foi? E eu não te falei para onde ia, não foi? Porque eu não queria que todos se fossem, porque imagina, viajar para outro lugar e desviar a eles para lá, eles já iam para outro lugar, e eu só ia visitar ali, porque como a atividade foi em outro lado, quase de uma extremidade a outra, mas eu queria visitá-lo, já que estava ali, vamos para lá. Mas ele me perguntou e eu não quis dizer, não, nos veremos, jovens, até logo. Mas parece que ele, como falamos aqui, ele já vinha farejando. E pegou e saiu para procurar a Billy Joel e a Josué, e a quem mais? A Juanito e a João Ramo. Os procurando porque estavam por ali. Depois ele dizia, você viu por que tinha que estar aí? Era parte da mensagem. Agora, quando eu estava falando, eu não imaginava. Você sim que ouvia, João, porque tínhamos falado da visita lá em João, e João estava aqui atrás da caminhoneta, mas eu não imaginava que que Joel Álvares andava com eles. Ia com eles. E quando eu estava falando assim, falando de Joel, que orou por ele, foi orado por ele, e observa que o que orou por ele não foi aí frente a frente, senão que falei a palavra à distância. Aqui foi na presença, e coloquei minha mão sobre a sua cabeça, e o homem que estava morto reviveu. E aqui falei a palavra, foi uma ordem à distância, e de um homem que já estava 25% já desenganado. Se vocês tivessem visto como Joel estava, um homem forte, e aí mesmo, assim mesmo estava a luz do sol. Depois a esposa me mandou uma foto que a sua esposa tirou, e quando eu apontei, ela tirou uma foto dele aí, e na foto apareceu esse raio de luz bem bonito. E aí aponta para ele, aponta para onde? E assim eu fiz, e ele à distância, e ele estava ali. E ele está aqui feliz, alegre e agradecido a Deus pela misericórdia que teve com ele, porque creu a palavra do profeta. Ou seja, que vocês vejam como todas essas escrituras
vão se cumprindo de uma forma tão simples que, se não vigiarmos cada detalhe, passamos despercebido. Mas Deus vai cumprindo o que foi prometido. Ele é fiel para cumprir sua palavra e nós fiéis para crê-la. A fé, como eu falei há pouco, a fé não raciocina, não arrazoa. A fé crê e aceita. Ou seja, que a fé de um escolhido, para falar assim no comum, vai a toda, ou seja, vai com tudo. Isso para compreender assim. Muitos não gostam dessa forma, mas é a forma de eu falar e Deus gosta. Lhe dá o seu dom, sua natureza, seu estilo e a maneira dele se expressar e tudo. Para uns é do comum e agradece a Deus por isso. Já outros, não pode ser esse. Eu dou graças a Deus que abriu para nós as Escrituras e o nosso entendimento. E estamos hoje aqui nesse dia domingo, 22 de setembro deste ano 2024. 1:22, vejam, esse 22 nos persegue também, como o 19, o 22, vejam, somam aí. A letra do meu nome completo somam 22. Vamos ver. José, Benjamim são 12 e Benjamim tem 8. Aí Pérez tem 5 e Matos tem 5. Dá quanto? 22? 22, não é certo? É para ver se vocês sabiam somar. E vejam como começou. De uma forma tão simples, em um dia de Natal. Tem uma cita que ele fala: estou desejando que chegue o dia de Natal. Procura esse extrato. Ele estava dizendo aí. Esse ministério ia começar em um dia que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus. E assim ia estar começando esse ministério. De uma forma como um bebê na sua infância. Do lado direito fica no livro de citas. Pega o livro de citas e fica assim do lado direito. 247 do livro de citas. Nessa noite eu gostaria de chamar uma noite de consagração. Eu gostaria de entrar e fazer vocês saberem um pouco do procedimento do Espírito Santo na minha própria vida, e eu espero que ao fazer isso os permita prosperar e vocês mesmos se aproximarem de Deus. E falando do dom divino que agora está em um processo de vir à igreja, e estou certo que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus vai fazer e as promessas de Deus sendo cumpridas. Assim que somente disse uma vez, e isso foi ao meu próprio tabernáculo na Indiana. Nessa noite eu ia tratar de dizer o que tinha acontecido exatamente faz alguns dias. É novo, é fresco, e isso ajudará vocês, eu penso, começando nessa noite e no início das reuniões nessa semana. Isso ajudará vocês a orar por mim e orar pela igreja, e que todos possamos entrar a essa grande coisa que Deus já confirmou. Que possamos entrar a isso nessa reunião. Eu desejo tanto ver isso acontecer. E recordem que quando ele tratou de introduzir a esposa dele no escritório, ele tentava para ver, vamos ver se acontece aqui. Eu desejo tanto ver acontecer o que? A terceira etapa. Eu estou como um menino esperando que chegue o Natal. Somente esperando antecipadamente que aconteça.
Será difícil para mim, supostamente, mas será uma coisa boa para a igreja. Isso é o que eu estou interessado. O povo de Deus. Algo para lhes ajudar a crer em Deus e agarrar novamente. Isso será uma grande coisa para os enfermos também. Viram que está falando do cumprimento da terceira etapa? No que o anjo mostrou ao irmão Branham nessa visão. E ele disse: estou desejando como uma criança, desejando que chegue o dia de Natal. Isso aí foi nos inícios, e esses eram dias de Natal que estava aproximando. Novembro 23 aí já estava aproximando o final do ano. E coloca isso ali e vejam, em um 24 e não passa ao 25. E no 25 de dezembro já começa ali com uma mensagem que eu me lembro quando Julián estava sentado aí na frente, atrás da câmera, e eu estava falando e continuava falando, e ele fez assim: como que, de onde saiu tudo isso? O que aconteceu aqui? Ou seja, ali teve algo que foi aberto, que começou nessa forma simples. E Deus continuou abrindo todo o quadro. E vejam, foi o mesmo processo que aconteceu naquele tempo de 74 por ali, quando todos focavam para o irmão Branham. Teve um período de tempo ali, ou seja, que tudo foi cumprindo, ou uma repetição desses dias, daqueles anos ali, que já estamos no 2024, vejam, já mais amadurecidos e já comendo alimento sólido e compreendendo muito mais o programa divino e o que Deus está realizando hoje. E o que Jesus disse: como posso fazer para fazer a obra de Deus? Fala: que creais no que Ele há enviado. Isso é fazer a obra de Deus. São João 6. 6:25. E, encontrando-o do outro lado do mar, disseram: Rabino, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e lhes disse: em verdade vos digo que me buscais não por ter visto sinais, mas porque comeste o pão e saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o Pai assinalou. Então disseram: o que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Jesus respondeu e lhes disse: essa é a obra de Deus, que creais no que Ele há enviado. Essa é a chave, o importante. Agora, se você está realizando a obra de Deus, vejam, crendo no que Ele enviou, aí é onde identifica as pessoas que nesse tempo está cumprindo o rol da noiva. Os demais podem dizer: não, é que estão nos perseguindo. E você está fazendo a obra de Deus? Não. Não, é porque eu não creio nisso. Bom, então não estás fazendo a obra de Deus. Então onde estão os que mais bem estão sendo perseguidos? Aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão crendo no enviado de Deus. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e sempre nos ajude a estar firmes na fé do sétimo selo, que é o que está nos dando rápido. Desde o interior está nos transformando e em breve vai nos colocar, nos pôr na ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus nos ajude e sigamos unidos como um povo
braço a braço, uns com os outros, para obter, nesse tempo, obter essa grande vitória no amor divino, do amor divino, a qual já está confirmada. Isso não tem quem impeça. Tudo sairá bem. Tudo sairá bem. Tudo já está assegurado e não tem quem impeça essa vitória que já temos garantida. Assim que adiante, ore bastante por mim, pelas viagens que estarão sendo realizadas, e sempre se mantenham recebendo o que Deus está nos dando. Estarei indo e voltando. Um domingo estarei aqui, outro domingo estarei em outro lugar, outro domingo volto aqui. E até que Ele me diga, para. E então eu estarei realizando as obras que Ele me diga que faça nesse tempo. Tudo vai correndo tão rápido. Há pouco eu fiz um desenho. Abraão pode me ajudar depois para fazer melhor. Eu fiz mais ou menos aí. Como a estrela de Davi está colocada em 4 pontos e as pedras angulares saem de onde foi o cumprimento da primeira vinda e da segunda vinda. Foi o cumprimento da primeira vinda e é o cumprimento da segunda vinda. E aí também verão esse grande diamante que foi falado há pouco, que é formado e cobre de pedra angular a pedra angular, e é onde é visto esse percorrido do Sol. Assim que depois podemos colocar aí, para que vejam. E como Deus está cumprindo tudo de uma forma tão simples, que também realiza à medida que vai cumprindo, e não fala antes, para que não apareçam os atrevidos para imitar e para como começar a falar contra, mas sabemos que tem que tê-los. Mas tudo isso estava profetizado, que haveria imitadores, zombadores e todas essas coisas que houveram em outros tempos, nesse tempo também. Sigamos adiante. Nós temos um alvo, uma meta, que é a transformação. Não permita que nada desvie a sua atenção desse alvo, dessa meta. Outra coisa, em breve vamos estar cada vez mais e mais dizendo, não os conheço. Porque depois virão, eu te conhecia. Quem você é? Não te conheço. Assim que tudo isso estará sendo realizado gradativamente, e vocês vejam, o escolhido de Deus estará sempre olhando essa meta, esse alvo da sua transformação. E o trabalho que a noiva estará realizando, que é muito importante. Vocês verão. Olha, tinha que levar alguém ali para o eunuco. Não fala ali o nome do eunuco, mas vejam, essa pessoa tinha que mostrar para ele, pelas escrituras, mostrar tudo. Tinha um trabalho para ser feito ali, tinha que batizá-lo. E com certeza o rumo que ele estava indo, era difícil ele encontrar uma atividade. E somente por esse, Deus enviou alguém e fez a obra com ele e o levou.
Depois eu procurou e disse: aonde esse Felipe se meteu? Apareceu em outra parte. É uma obra rápida que esteve sendo realizada ali, como é nesse tempo. Tudo isso vai ser de uma forma maior, onde temos que estar preparados. Fulano, arranca para tal lugar, você vai para lá, você vai para cá, e vamos estar em tal lugar, nos veremos lá. A Jesus perguntaram a ele: como chegaste aqui? Ele tinha tudo. Aí sim lhe perguntaram, com certeza que na forma que ele estava, não era para ele ter chegado ali primeiro. Ou seja, que está aproximando um momento muito importante, que tem estado sendo falado disso, e eu volto novamente a essa parte desse trabalho que os escolhidos de Deus também estarão fazendo junto ao ministério, que será de grande bênção, não somente para nós como irmãos crentes da noiva, mas para o mundo inteiro, para essas virgens fátuas, as quais estão famintas, as quais necessitam receber a obra de Deus. Como? Crendo no que Deus enviou. Agora veja, eles necessitam de grande ajuda. E quem pode ajudá-los? O instrumento e a noiva. Assim que, se Deus permitir, que seja o instrumento para essa parte também, diz que tem que recebê-lo antes de entrar a grande tribulação. Diz que na terceira etapa terão que recebê-lo. Igual 144 mil são selados antes de começar a grande tribulação. Um ministério adotado é o que está realizando esse trabalho. Não é que isso aí é um ministério adotado. Exatamente, é um ministério adotado. Nisso eu concordo com você. É um ministério adotado e um povo adotado. Porque a obra que está sendo realizada jamais, em nenhum outro tempo, pôde ser realizada. Porque, primeiramente, não estava o ministério. E também não estava o grupo que tinha por dentro esse mecanismo. Vocês vieram com tudo. Tudo concentrado aí na alma de vocês. O que Deus está fazendo é explodindo todas essas células, essas porções de palavra, e trazendo a vida nesse corpo, esse grande atributo divino, essa grande teofania em teofania, e não línguas, são colunas de fogo hoje. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, e nos veremos agorinha, na atividade de agorinha, às 10 da manhã. E o tema é de tanto que foi falado. Imagina aí, a gente fala de algo e vai falando de um tema, e veja como temos falado de tantas linhas, que se a gente pegar somente uma, a gente pode fazer um estudo com isso, com uma somente. Mas começamos com Josué, engrandecido por Deus, ou seja, que é o Espírito Santo engrandecendo os ministérios de Moisés e Elias. Porque isso é o que Deus está realizando hoje junto com o povo. Porque o povo também está sendo engrandecido. Que em breve o mundo saiba que tem um ministério e um povo ungido pela coluna de fogo, realizando a obra final de Deus nesse tempo final. E as coisas que ele realizaria, o que acontece? Qual é o tema de hoje? O que acontece à final trombeta. O que é que acontece? Isso que estamos vendo e tocando, palpando. Isso é parte das obras e do que estaria acontecendo
ante a última trombeta, no fim do tempo, um povo se preparando para sua transformação. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, e bom proveito para todos. Lhes amo de coração e sempre estou orando por vocês, porque vocês aqui, povo de Porto Rico, é um povo bendito, povo privilegiado, que Deus levantou, vejam, desde o princípio, e esteve braço a braço com esse ministério que Deus levantou ali. Também esteve no meio de vocês, também esteve esse ministério que Deus estaria usando nesse tempo. E vejam como Deus nos cuidou, nos guardou, e agora estamos aqui, em pé, diante do Filho do Homem, vendo o que foi prometido em cumprimento. Eu sou, tu és parte desse cumprimento. Eu sou o que o irmão Branham viu. Eu sou o que os profetas falaram. Eu sou o eu sou. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos, e bom proveito para os que vão tomar o café. E as crianças também, e jovens, que também tem esses momentinhos de companheirismo. É bonito também, ali onde eles compartilham uns com os outros, compartilham a palavra e falam das bênçãos e promessas que Deus tem, e assim se mantém em dia, na forma deles. Eles se entendem da maneira deles e mutuamente se ajudam também, especialmente nessa idade de 14, 13, 14 por aí, 17, desde os 11, 12 por aí, aos 15, 16, 17, que muitas vezes é difícil, essa idade é difícil, nós passamos por isso. E agora, quando vemos a eles, nós tratamos de ajudá-los o máximo possível, porque a gente passou por esse tempo. Quando tivemos essa idade, passamos por muitas coisas que depois dissemos, se eu soubesse, eu não teria passado por isso. E por isso dizemos a eles, olha, eu passei por isso, toma cuidado de não fazer isso, decidir isso e aquilo. Ah, papai, você sempre está me dando bronca. Mas não é isso, é porque a gente já passou por isso. E depois já estão chorando. Ah, papai, se eu tivesse obedecido. Ou seja, que os jovens devem saber que o que queremos é o melhor para eles. E o importante de tudo é que eles estejam recebendo e crendo no que Deus prometeu, e que a juventude é vaidade. Que o mais importante é o que Deus está nos dando, e as promessas que Deus tem para nós. Isso sim tem valor. Isso transcende para a eternidade. O que possa acontecer agora é algo passageiro, que não tem transcendência. Assim que todas essas reuniões que os jovens têm, assim também, quando se reúnem ali, e os mais novos e os pequenininhos também desfrutam uns com os outros ali, fazendo desenhozinhos da forma deles. Deus permitiu tudo isso, e vejam, no nosso tempo também Deus permitiu, e deixamos que sigam sendo de bênção, como foram em tempos passados. Está sendo de bênção e continuem sendo de bênção, e que Deus siga usando as professoras e os professores na forma que eles fazem com as crianças, e sempre sem sair do ensinamento e do que Deus está nos dando. Também não dê suas interpretações, cada um suas próprias interpretações, mas o que Deus falou aí é assim, e agora está com desenho e com escrito, assim que hoje não tem como falhar. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e continue passando um dia feliz. O sol já saiu, a dispensação já está, assim que o que estamos vendo são frutos dessa terra prometida, que estamos experimentando, e breve será mais palpável tudo isso. Que Deus os abençoe e Deus os guarde, e até às 10 da manhã, se Deus quiser, e que Deus se agrade dessa atividade e continue se agradando de todas as atividades que tenhamos nesse lugar e em todos os lugares que estão nos vendo. Que Deus nos abençoe também, e hoje Deus nos fale diretamente à nossa alma,
e que saiam daqui com o que você veio buscar, as bênçãos de Deus. E que Deus cure seu povo, tanto espiritualmente como fisicamente também. Creia com todo o coração e continue pressionando com isso. Por isso que você está pedindo. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Amém.